Falar sobre a ferida do abandono e como ela se relaciona com o emagrecimento. Mas antes de mais nada, é muito importante lembrar que a ferida do abandono é aquela que mais tem relação com o emagrecimento e também com a dificuldade da perda de peso, principalmente quando a gente está falando em fase pós-pandemia, aonde a gente ficou sozinha, aonde muita gente se separou das pessoas que gosta, perdeu o contato e convívio social. E vocês vão entender hoje por que tudo isso se relaciona com a questão da ferida do abandono. E isso explica também porque depois, né, nesse mundo pós-pandemia, porque tanta gente ganhou peso durante a pandemia e depois teve muita dificuldade de perder este peso, certo? Então, seja muito bem-vinda. Estamos em mais uma das 45 pílulas que são passo a passo para emagrecer. Hoje a gente vai falar sobre a ferida do abandono. E quando a gente entende que esse abandono é emocional, a gente entende que a comida assume a função de companhia, de colo, de acolhimento. Então, essa é a ferida de quem já se sentiu invisível, de quem já se sentiu sozinha, das pessoas que falam e não se sentem compreendidas. Então, muitas vezes, você está sendo ouvida, mas não está se sentindo compreendida. Consegue entender como é profundo isso? Para mulheres que, mesmo rodeadas de gente, ainda sentem falta de alguém. E eu costumo dizer isso porque a ferida do abandono é aquela ferida que bate quando nós estamos em casa. Nosso marido está em casa, nossos filhos estão em casa. Mas as crianças estão brincando, os adolescentes estão no computador ou no celular, o marido está na televisão e você se sente sozinha, mesmo de casa cheia. Então, a ferida do abandono, ela independe de você estar fisicamente sozinha ou não, porque a gente pode estar entre 1.000 pessoas e ainda assim estar se sentindo sozinha. Se sentindo sozinha, vou dar um exemplo mesmo no emagrecimento. Quando de repente eu estou buscando emagrecer, eu estou num projeto de emagrecimento e não tem mais ninguém nesse projeto junto comigo. Então, eu não tenho com quem dividir as minhas questões, eu não tenho com quem conversar sobre as coisas que eu estou aprendendo. Se eu comento isso com o meu marido acha isso uma bobagem, o Ivan. Então, eu não tenho com quem dividir as minhas experiências, as minhas emoções, tudo isso que eu tô vivendo e passando. Então, no fundo, continuo me sentindo sozinha. E de onde vem isso? Então, imagina você uma criança sozinha em casa. Ela chora e ninguém vem. Ninguém responde quando ela chama, quando ela grita pela mãe. Mas ela quer atenção. Então ela continua fazendo barulho até que alguém venha e dê atenção para ela. Se essa criança é muito pequena e ela tá chorando muito, porque às vezes ela quer um afeto, um carinho, um colo, o que que a gente faz? Coloca uma chupeta na boca dessa criança. Às vezes essa criança ela nem quer comida, mas a mãe tenta dar mamar, tenta dar o peito, porque afinal de contas ela tá chorando. Quando essa criança cresce um pouquinho mais e os pais estão ocupados, eles estão dando conta da casa, dos irmãos, dos afazeres, estão trabalhando, o que ficou muito comum agora no home office, essa criança sabe que ali no armário tem um pacote de biscoito. E aí a mãe vai lá, estoura uma pipoca, faz um biscoito e deixa lá no cantinho comendo, porque enquanto ela tá ali, ela não atrapalha. Essa criança aprende bem cedo que a comida alivia a dor da ausência. Ela cresce e o padrão fica. Agora essa criança tem 30, 40, 50 anos e ainda procura no chocolate aquele colo que ela precisava quando precisava do colo ou da atenção de alguém. A ferida do abandono tem muita relação com a ausência e com o movimento interrompido em direção à mãe. Eu busquei a minha mãe, mas porque eu tinha irmãos mais novos, porque a minha mãe estava sempre preocupada com a casa, precisava trabalhar, dar conta das coisas, ela não estava ali para mim. E a gente acaba sentindo como criança que não tem as suas emoções acolhidas naquele momento. Ela acaba desenvolvendo essa crença de que tudo é mais importante naquele momento do que ela receber atenção. E aí
ela começa a compensar essa ausência com excessos. Excesso de TV, excesso de comida, excesso de controle, excesso de compras. Então, a criança supre a ausência por excesso. Faz sentido aí para vocês? Eu acredito que sim. Então, comer vira uma forma de se sentir acompanhada. Comer até acalma o medo de se sentir sozinha. A ferida do abandono leva a gente para essa questão do emagrecimento porque ela gera ansiedade e o medo de ficar sozinha. Ela gera o processo de autossabotagem, ela gera apego com a questão da comida como uma proteção emocional, como esse momento mesmo de acolhimento e de conforto. Ela gera o comer para ser vista. Se como, fico grande e as pessoas prestam atenção em mim. Então, isso gera nela a sensação de que se ela for vista, ela não será abandonada. Não fosse só isso, gente, a ferida do abandono também vai levar a gente para movimentos repetitivos, padrões de comportamento de estar constantemente se abandonando. Por quê? Porque essa criança leva em consideração de que ela não era tão importante assim, de que tudo era mais importante do que ela naquele momento, não é mesmo? Então ela começa a se abandonar. Ela deixa de se cuidar, ela deixa de achar importante fazer as unhas, de estar sempre arrumadinha, mesmo quando ela tá em casa, de passar um hidratante. Às vezes, gente, a mulher deixa de depilar, de ir ao médico, ela vai postergando essa coisa do cuidado com ela mesma. Entende? Então, essa relação do abandono consigo mesmo, ela faz com que a gente se negligencie o tempo inteiro. Então, a casa é mais importante que eu, não foi isso que a mãe fazia? A minha mãe ia cuidar da casa e ela não podia me dar carinho ou brincar comigo. O trabalho era mais importante do que eu. A família era mais importante do que eu. Os adultos eram mais importantes do que as crianças. E essa criança ela segue para a vida adulta repetindo esse mesmo padrão de comportamento. Ela ainda se importa, ela aprendeu a se importar mais com tudo do que com ela mesma. Então, o resultado da ferida do abandono é o abandono a si mesma. Entende? Por isso, ela faz tanta diferença no processo de emagrecimento, porque o processo de emagrecimento nada mais é, gente, do ato de cuidar de si mesmo e não esperar isso do outro, não esperar isso da mãe, não esperar a aprovação da família, não esperar o apoio do marido. É saber deixar tudo de lado e se colocar em primeiro lugar. Mas como é que a gente vai fazer isso na vida adulta se o nosso padrão infantil foi ver isso não acontecer o tempo inteiro? Então, por isso é importante a gente ressignificar esses comportamentos, reconhecer que a gente está só repetindo padrões e a partir do momento que a gente identifica esses padrões, a gente muda de comportamento. E essa mudança ela precisa ser intencional. Eu vejo que mais uma vez estou me abandonando e me deixando de lado e decido mais uma vez, só hoje, um pouquinho mais, cuidar primeiro de mim. Então, não é sobre parar de comer, mas é parar de usar a comida como companhia. É parar principalmente de comer qualquer coisa, porque eu não vou parar para fazer uma comida que me faz bem e para cuidar de mim. Entende? Então, esse é o ponto mais importante aqui. Quando o abandono é emocional, lembra, a comida ela vira companhia. Você não quer comer, você quer se sentir cuidada. Entende? Comer não preenche a ausência, só preenche a carência. Mas aquele sentimento de vazio, de cuidado, permanece. O corpo não está errado, ele só está tentando repetir aquilo que trouxe conforto para essa ferida lá atrás. Mas a gente precisa entender que, como adultas, a gente vive agora uma nova realidade. E a gente pode sim escolher cuidar da gente primeiro. Até porque, como adulta, né, a gente não pode mais esperar isso da nossa mãe. Aqui a gente tem uma questão bem sistêmica também, não é? Então a gente precisa deixar de esperar esse cuidado que a gente não teve quando criança da mãe e ser a responsável por si mesma. Agora eu cuido de mim. E eu amo essa frase. Eu uso muito lá no Plena, né?
agora eu cuido de mim. É se colocar na nossa frente, entende? Então, a ferida do abandono é aquela que precisa, acima de tudo, gerar companhia, gerar identificação. Como é que a gente faz isso e entrega isso no programa Emocionalmente Magra? A gente gera companhia. Lembra que eu falei? É você estar fazendo um programa de emagrecimento e se sentir sozinha, porque você não tem ali ninguém para conversar, para te apoiar, para te ouvir, para entender suas dificuldades, você não se sente compreendida. Quando a gente tem um programa que dá suporte a isso, você começa a entender que se você está num ambiente onde as pessoas estão vivendo o mesmo processo que você não se sente mais sozinha. Inclusive, você se sente acolhida naquele lugar. Aí sim, aquela perda de sentido de cuidar de si mesma, porque a gente está esperando do outro, isso acaba e a gente começa a ganhar um impulso de fazer algo por nós. Então eu falo que a ferida do abandono é a primeira que eu observo nas alunas, quando eu começo a vê-las no vídeo e elas chegam na mentoria. Elas chegam, elas não abrem a câmera, elas estão sempre mal arrumadas, de roupa larga, cabelo sem arrumar. De repente, gente, a mentoria vai passando e elas abrem a câmera, o cabelo tá bonito, elas cortam o cabelo, elas começam a se empoeirar com a roupa, elas vão cuidando de si mesmas. Emagrecimento é puro merecimento. A gente precisa aprender a cuidar de si primeiro. E quando o corpo reconhece isso, ele merece sim chegar no peso desejado. Então, emagrecimento é merecimento. E se você se abandona, não tem nada de merecimento nessa questão aqui, concorda comigo? Por isso que é sim, uma das feridas que mais importa quando a gente fala sobre ganho de peso, ou sobre a necessidade ou dificuldade de emagrecer. E por isso que isso ficou tão forte depois da pandemia, como eu já falei. Porque na pandemia a gente resolveu ficar em casa de pijama o dia inteiro, a gente parou de se arrumar para sair, a gente parou de se vestir para sair, para trabalhar. De certa forma, a necessidade por descanso, e eu não quero discutir isso aqui, gerou aquele outro extremo do excesso, que é, ai, agora eu não tenho mais responsabilidade de nada, não tenho horário, não preciso trocar de roupa, né? Não preciso me maquiar para sair. E nessa, as pessoas acabaram se perdendo demais. Então, se você conhece uma mulher que precisa assistir essa live, que ela precisa voltar a se cuidar, que ela precisa parar de se abandonar e que ela se sente muito sozinha nesse processo de emagrecimento, manda essa pílula para ela. A pílula do dia foi feita especialmente para quem precisa retomar esse cuidado. Tá bom? Ela é uma pílula muito especial. Eu tenho um carinho muito grande por mulheres que têm a ferida do abandono e porque o que elas mais precisam, de verdade, é abraçar a si mesmas. Então fica aqui esse chamado para você e me diz aqui no comentário se essa pílula bateu aí no seu coração, se ela fez sentido para você. Deixa todo mundo saber disso, porque resolvendo a questão do abandono, gente, a gente com certeza vai sentir a maior diferença dentro do nosso processo de emagrecimento. Isso pode, inclusive, fazer realmente, pode ser o ponto da virada de você voltar a perder peso, tá bom? Então, fica aqui a pílula